Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar sobre raiz quadrada exata de números inteiros. Então, vamos lá. A raiz quadrada exata de um número inteiro é um número inteiro positivo que elevado ao quadrado resulta no número inicial. Ou seja, a raiz quadrada é a operação inversa da potenciação, que vimos lá na aula passada. Então, podemos observar aqui o exemplo da raiz de 16, que vai ser igual a 4. Podemos observar que nesse exemplo, a raiz de 16 vai ser igual a 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16, ok? Então, vamos ver outros exemplos, né? Podemos observar que aqui, em menos raiz de 9 igual a menos 3, nesta raiz tem o menos fora da raiz. Então, vamos direto para o resultado. Então, para obter o resultado dessa raiz, é necessário descobrir um número que, multiplicado por ele mesmo, dá 9. No caso, se lembrarmos lá da tabuada de multiplicação, sabemos que 3 vezes 3 é igual a 9. Desta forma, a raiz de menos 9 vai ser igual a menos 3, né? Então, vamos ter outro exemplo aqui. Neste outro exemplo, temos raiz de menos 36. Observamos que o menos está dentro da raiz quadrada. Quando isso acontece, eu não consigo definir dentro dos números inteiros de menos 36, porque não existe um número multiplicado por ele mesmo que dá menos 36. Então, a raiz de menos 36 vai ser igual aos seguintes símbolos, esse Ezinho cortado e ao Z, né? Ou seja, não existem números inteiros. Ok? Agora, vamos ver, passar adiante, vamos ver maneiras diferentes de encontrar a raiz quadrada. Então, vamos lá. A primeira maneira é uma forma mais direta. É necessário observar a tabuada de multiplicação. Bem, vamos utilizar o exemplo da raiz de 441, por exemplo, né? Primeiro, para descobrir a raiz de 441, é necessário observar o último número. 441, o último número vai ser 1, não é isso? Então, vamos observar na tabuada, que está descrita aqui ao lado, os números que multiplicados, né, por ele mesmo, resultam no número 1, né, que tem ali naquele número. Então, podemos observar aqui nessa tabuada ao lado, né, que termina em 1 vezes 1 termina em 1, e que 9 vezes 9 termina em 81, né? Então, podemos chegar à seguinte conclusão: a raiz do número de 441 vai estar na família do 1 ou na família do 9, ou seja, pode ser 1, 11, 21, por aí, infinitamente, ou 9, 19, 29 e aí por diante. Então, partindo desse princípio, vocês vão escolher um número e fazer a multiplicação e ver qual delas vai dar 441, né? Então, vamos lá. Sabendo que 1 vezes 1 é igual a 1 e que 11 vezes 11 é igual a 121 e 21 vezes 21 vai ser igual a 441. Se não tivesse dado 441, você iria para a família do 9, né? Sem precisar tentar outros números, como, por exemplo, o número 12. Então, quando sabemos a terminação, vamos eliminando vários números, né? Ou seja, nesse caso aqui, para descobrir a raiz quadrada, é necessário lembrar da tabuada de multiplicação e ir descartando, utilizando pelas terminações do número em questão que queremos descobrir qual é a raiz quadrada, ok? Então, na segunda maneira, nós temos outras maneiras de descobrir a raiz quadrada. E a segunda maneira seria a fatoração, que vamos ver logo adiante. Então, vamos lá, né? A segunda maneira é pegarmos o 441 e dividir pela sequência de números primos, né? Ou seja, fazer uma fatoração. Sabemos que o 441 é um número ímpar, né? Então, já sabemos que não vai dar
por 2. Então, vamos logo adiante. Sabemos que não vai por 2, então, vamos para o número seguinte, primo, que é o 3. Então, 441 dividido para 3 vai dar 147. 147 continua dando por 3, que vai dar 49. 49 não dá por 3, não dá por 5, vai dar por 7. 43 dividido para 7 vai dar 7, que 7 dá por 7 e vai dar resultado em 1. Então, observamos aqui que o resultado dessa fatoração foi 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Então, o que é que vamos fazer nesse caso? Vamos buscar encontrar a raiz quadrada, né, desse número, dividindo os expoentes por 2. Então, eu tenho aqui 3 ao quadrado, vou dividir esses dois expoentes, que todos dois estão ao quadrado, 2 dividido para 2, que no caso vai dar 1, né? Fica 3 elevado a 1 vezes 7 elevado a 1. Então, retiramos esse expoente, fica 3 vezes 7, que vai dar igual a 21, que também dá a raiz de 441. Então, era isso por hoje e bom estudo!